Durante quase 2 anos, o mundo inteiro assistiu ao aparecimento e proliferação de um novo vírus. E com a proliferação deste novo vírus, o mundo assistiu também ao aumento da tirania, do autoritarismo e de ditaduras em países anteriormente considerados democracias. Estes governos autoritários começaram a remover dos seus cidadãos as típicas liberdades e direitos encontrados em países democráticos, e tudo isto foi feito com a desculpa de ser necessário para parar o aumento das infecções ou para salvar os respectivos sistemas de saúde. Porém, e mesmo com as vacinas, a tirania não parou e as liberdades e direitos que foram removidas dos cidadãos não foram devolvidas, ou foram devolvidas mas com restrições arbitrárias que não têm qualquer base científica, seja relativamente ao vírus ou seja relativamente às próprias vacinas. Esta pandemia foi política desde o início e a saúde de qualquer pessoa no mundo não estava no topo da lista de prioridades para a quase totalidade dos governos mundiais. De facto, esta pandemia foi usada para avançar as agendas ideológicas desses governos, especialmente governos de esquerda e extrema esquerda. E isto ficou ainda mais claro quando consideramos o facto que praticamente nenhum governo mundial, especialmente de esquerda ou extrema esquerda, fez qualquer esforço para saber a verdade sobre as origens do vírus que mudou o mundo. Pior ainda, estes governos autoritários não só não quiseram saber das origens do vírus, como em conjunto com a comunicação social e as redes sociais, tudo fizeram para censurar e mesmo banir todos aqueles que apenas sugeriram a possibilidade do vírus ter sido uma criação de um laboratório. E dado tudo o que sabemos hoje, através da análise científica da informação obtida por serviços secretos e também do comportamento e cooperação entre o Partido Comunista Chinês e organizações como a Organização Mundial de Saúde, a teoria que o vírus foi criado num laboratório já não é apenas uma teoria, é a mais plausível das possibilidades. Em outros vídeos já falei do Grande Reset e como esta pandemia não foi uma coincidência, na medida em que o Fórum Económico Mundial e a fundação de Bill e Melinda Gates organizaram o evento 201, que fez a simulação de uma pandemia mundial com um coronavírus, ao mesmo tempo que os primeiros casos de infecção por Covid-19 já existiam na China. Também falei da colaboração entre o Partido Comunista Chinês e a Organização Mundial de Saúde para não só espalhar o vírus por todo o mundo, mas também para impedir que a verdade sobre as origens do vírus fosse conhecida. E no vídeo de hoje irei falar de ainda mais detalhes sobre as origens do vírus, quem esteve envolvido na sua criação e tentativa de encobrir a verdade sobre essa criação, e também porque nada foi feito para impedir que este vírus se espalhasse pelo mundo, quando isso poderia ter sido facilmente conseguido, tal como aconteceu com outros vírus no passado. Vamos começar então com o facto de que os militares na China discutiram o uso de coronavírus como armas biológicas no contexto de uma guerra. Os documentos de 2015, que apenas recentemente foram revelados, mostram que os militares chineses, bem como peritos em armas, falam dos coronavírus SARS como uma nova era de armas genéticas, que podem ser manipuladas artificialmente para serem um novo vírus que infectará humanos, que serão depois usados em armas e espalhados pelo mundo de uma forma nunca antes vista. Apenas isto deveria ser suficiente para qualquer pessoa com consciência sentir arrepios na espinha, especialmente dado o que aconteceu em 2020, apenas 5 anos depois destes documentos terem sido criados. Porém, a generalidade dos governos mundiais não está preocupado com nada disto. Como temos visto, estão mais preocupados em espancar, perseguir, prender ou multar quem ouse não usar máscara na rua, ou que não tenham um certificado digital de vacinação. Depois temos o Instituto de Virologia de Wuhan, que é o laboratório que está no centro de tudo isto. Este instituto foi criado com a ajuda dos franceses, que disponibilizaram o design do laboratório, grande parte da tecnologia usada nesse laboratório, bem como ofereceram treino em segurança biológica. Como compensação pela sua ajuda, os franceses apenas pediram que as operações e experiências científicas feitas neste laboratório fossem do seu conhecimento. Porém, em 2015, a China começou a excluir os franceses das operações e experiências científicas feitas no laboratório, razão pela qual os franceses avisaram o Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre este comportamento na China, dado que os Estados Unidos também financiavam este laboratório. E em 2017 a China baniu por completo os franceses do Instituto de Virologia de Wuhan e este laboratório passou a estar sob o controle total do Partido Comunista Chinês. Mas o que de facto era feito neste laboratório? Que operações e experiências científicas eram feitas ali? Uma das experiências científicas que hoje conhecemos tem o nome de ganho de função. Estas experiências de ganho de função dizem respeito à manipulação genética de vírus, de modo que ganhem funções que não tinham anteriormente. E uma destas novas funções, para um vírus que tipicamente só infectaria animais, é poder passar a infectar humanos.
Por outras palavras, no Instituto de Virologia de Wuhan são efetuadas experiências científicas que alteram geneticamente coronavírus para poderem infectar humanos. Tal como a França, os Estados Unidos também financiavam este laboratório, mas dado o óbvio perigo em experiências deste tipo, dado o seu potencial para causar uma pandemia mundial, Barack Obama parou esse financiamento em 2014. Mas Anthony Fauci, o responsável principal pelo Instituto Nacional de Saúde para Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, continuou esse financiamento, ainda que feito via proxy. E essa proxy foi a EcoHealth Alliance, uma organização que recebeu um subsídio de 3,4 milhões de dólares do Instituto de Fauci, com o suposto objetivo de proteger pessoas de vírus que saltem de espécie para espécie. Mas na realidade a EcoHealth Alliance usou este dinheiro para contratar o Instituto de Virologia de Wuhan para efetuar experiências científicas de ganho de função e permitir que vírus possam infectar humanos. E quem é o responsável pela EcoHealth Alliance e o principal responsável pelo uso deste dinheiro para estas experiências perigosas? Essa pessoa é Peter Daszak. Apesar do seu óbvio conflito de interesses, dadas as suas ligações diretas ao laboratório em Wuhan, Peter Daszak foi um dos maiores críticos da possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório e também um dos maiores promotores da ideia que o Covid-19 surgiu naturalmente. Chegou mesmo a publicar uma carta com o apoio de supostos especialistas para negar que o vírus foi criado no laboratório e também para considerar que quem ousasse dizer o contrário não passaria de um fanático de teorias de conspiração. Num dos vídeos que mencionei anteriormente, falei do facto que a Organização Mundial de Saúde queria enviar uma equipa para a China para investigar as origens do vírus. Mencionei ainda que mesmo que conseguissem acesso ao laboratório, nada encontrariam, pois o Partido Comunista Chinês teve mais de um ano para destruir quaisquer provas que o incriminassem. Mas a Organização Mundial de Saúde fez algo que demonstrou que não queria de facto investigar as origens do vírus e que enviava a equipa apenas para fazer parecer que o queria investigar. Basicamente, a Organização Mundial de Saúde escolheu Peter Daszak para participar na investigação, ou seja, um dos responsáveis pelo financiamento das experiências de ganho de função no laboratório de Wuhan ia investigar se o vírus foi criado num laboratório. A Organização Mundial de Saúde já tinha demonstrado a sua incompetência e colaboração com o Partido Comunista Chinês quando espalhou desinformação sobre o vírus, nomeadamente que o vírus não se transmitia de pessoa para pessoa ou que não eram precisas restrições em termos de viagens entre países para combater o vírus. Mas com a escolha de Peter Daszak para a equipa que supostamente iria investigar as origens do vírus, demonstrou que tudo não passou de uma tática de diversão, pois obviamente esta investigação nada iria encontrar, já que a Organização Mundial de Saúde colocou a raposa a guardar as galinhas. Recentemente, graças ao ato de liberdade de informação que existe nos Estados Unidos, ficámos a saber que Anthony Fauci, o responsável pelo Instituto de Saúde Nacional, esteve em contacto direto com Peter Daszak. De resto, Peter Daszak agradeceu Fauci por propagar a sua narrativa que o vírus surgiu naturalmente e que tudo o resto não passava de teoria de conspiração. Nos mails que foram revelados, ficámos também a saber que Fauci recebeu informações sobre a possibilidade do vírus ter sido criado num laboratório, algo que Fauci ignorou e continuou apenas a propagar a narrativa de Peter Daszak e do Partido Comunista Chinês, que essencialmente alegavam que o vírus surgiu naturalmente ou foi criado fora da China. Ou seja, Anthony Fauci mentiu sobre o financiamento das experiências de ganho de função, como demonstram os documentos revelados pelo que foi obtido através do ato de liberdade de informação, como também mostram que Fauci fez de tudo para encobrir as verdadeiras origens do vírus, tal como Peter Daszak. E se bem se lembram, Fauci e Donald Trump tiveram alguns problemas em como abordar o tema do vírus, e a comunicação social e a esquerda em peso tudo fizeram para propagar a ideia que Donald Trump estava errado e que Fauci estava certo. Donald Trump foi bem claro ao dizer que queria encontrar os responsáveis pelo vírus, bem como em punir quem ajudou a espalhar o vírus, razão pela qual terminou o financiamento da Organização Mundial de Saúde. Mas pessoas como Peter Daszak e Anthony Fauci propagavam a narrativa que o vírus surgiu naturalmente, e a comunicação social e a esquerda fizeram o mesmo com um único propósito de ridicularizar Trump por motivos políticos. Ou seja, a comunicação social e a esquerda mundial apoiaram aqueles que de uma forma ou de outra foram os responsáveis pelo financiamento de experiências perigosas de ganho de função no laboratório de Wuhan que estão ligados à existência desta pandemia. A comunicação social e a esquerda usaram as suas plataformas, bem como as redes sociais,
sociais para censurar e banir qualquer um que apenas mencionasse a possibilidade do vírus ter sido criado num laboratório, quando essa é de facto a possibilidade mais plausível e para a qual há mais evidências. No geral, a maioria dos governos mundiais, comunicação social e redes sociais espalharam uma narrativa falsa. Espalharam desinformação e mentiras não só para atingir os seus adversários políticos, como Donald Trump, mas também para avançar com a sua agenda ideológica. Com a possibilidade mais plausível que o vírus foi criado num laboratório, as populações mundiais não estariam tão abertas à tirania e remoção de liberdades e direitos a que temos assistido. Estariam sim à espera de castigos aplicados àqueles que criaram e espalharam o vírus. Mas com a falsa narrativa que o vírus surgiu naturalmente, ou seja, a narrativa de Anthony Fauci, Peter Daszak e da comunicação social, as pessoas estariam mais abertas à remoção dos seus direitos e liberdades, pois nada pode ser feito contra algo que apareceu naturalmente. Com tudo isto, a única questão em cima da mesa não é se o vírus foi criado num laboratório ou não. A única questão que ainda não tem resposta definitiva é se o vírus foi espalhado de propósito ou se foi um acidente. Dadas todas as evidências que vos mostrei neste vídeo, é muito difícil imaginar que tenha sido um acidente, pois as evidências mostram um esforço mundial para impedir que se conheçam as origens do vírus. As evidências mostram um comportamento e colaboração no sentido de espalhar o vírus e o devido aproveitamento político. As evidências mostram que a pandemia foi usada para avançar com agendas políticas e para retirar liberdades e direitos dos cidadãos das democracias mundiais. E como nos mostra a história, quando um governo vos tira alguma coisa e vocês deixam que tal aconteça, nunca mais voltarão a ter essa coisa de volta. Infelizmente, tudo isto não é apenas um argumento de um filme. É a realidade e a atual tentativa para vacinar à força as pessoas, mesmo crianças que não são praticamente afetadas por este vírus, com algo que não passa de uma droga experimental nesta altura e que nem sequer imuniza as pessoas dos efeitos do vírus, faz-me pensar que esta história ainda está longe de concluir e que mais detalhes sórdidos só serão conhecidos no futuro. Espero que tenham gostado e até à próxima.